As eleições presidenciais da Argentina no ano passado repercutiram bastante nos noticiários dos principais jornais e revistas do mundo. O centro das atenções foi o candidato vitorioso, o ultraliberal de direita Javier Milei, que se intitula um libertário, expressão que há 100 anos era utilizada para se referir aos anarquistas de todos os tipos, que, muito embora fossem anti-Estado, eram também anticapitalistas. A questão é que a expressão libertário nos últimos anos vem sendo apropriada pelos ultraliberais de direita, que também são anti-Estado, mas fortemente favoráveis a um capitalismo sem nenhuma espécie de restrição. Resumindo, um libertário ultraliberal hoje em dia é aquele que se identifica com uma outra concepção que seria inconcebível até décadas atrás, a concepção do anarcocapitalismo. Seja como for, Javier Milei se autoproclama um libertário e se identifica com a ideologia anarcocapitalista. Com seu penteado de senhorinha, suas costeletas no estilo Wolverine e suas esquisitices, sabe-se que Javier Milei inclusive conversa com o cachorro morto. O candidato ultraliberal, que foi vitorioso nas eleições, roubou a cena também na campanha do ano passado por conta de suas propostas bastante ousadas, como, por exemplo, a privatização total da saúde e da educação, o fim do Banco Central da Argentina, a dolarização definitiva da economia e até mesmo a legalização do comércio de crianças e de órgãos. Um dos símbolos da campanha de Milei foi a motosserra com a qual o candidato prometia cortar simbolicamente os privilégios daqueles que ele considera como fazendo parte da casta política parasitária, grupo que, segundo Milei, teria sido responsável por atolar a Argentina na sua atual crise econômica e social. O processo eleitoral passado pela Argentina no ano passado lembra bastante aqueles vividos nas últimas eleições presidenciais aqui do Brasil em 2018 e 2022. Milei sendo uma espécie de Bolsonaro, adorado por uns, mas odiado por outros. Lá na Argentina, como cá no Brasil, a sociedade se dividiu de maneira drástica. Adversários políticos viraram inimigos mortais, amizades foram desfeitas e famílias racharam no meio. Mas para que a gente possa entender como foi possível um candidato assim tão controvertido ter vencido as eleições, nós precisamos dar uma analisada na grave crise econômica pela qual passam nossos hermanos argentinos. Com uma inflação de 140% ao ano, uma dívida pública de 404 bilhões de dólares e com 40% da população vivendo na pobreza, a Argentina entrou no último processo eleitoral em meio a uma das mais graves crises econômicas de sua história. Mas afinal de contas, o que é que explica essa crise econômica? Virou um consenso entre os economistas liberais mais ortodoxos a afirmar que no passado a Argentina teria sido um país rico, um país próspero, mas que ao longo do último século uma série de medidas equivocadas foram sendo adotadas pelos governos de ocasião. Medidas que teriam gerado um enorme déficit fiscal, ou seja, com o Estado gastando muito mais do que consegue arrecadar. Resumindo bem grosseiramente, trata-se da tese segundo a qual o Estado argentino passou a se intrometer de maneira muito forte na economia, estatizando empresas e oferecendo políticas públicas com o objetivo de dar à população um bem-estar social que o país não teria condições de sustentar.
Soma-se a tudo isso uma forte instabilidade política, uma vez que nos últimos 100 anos a Argentina passou por 5 períodos de ditaduras militares e por planos econômicos opostos, que ora iam num caminho, ora no outro. Segundo a tese liberal, tudo isso teria inibido os investimentos, uma vez que as empresas, os investidores não sentem segurança para investir em clima de instabilidade e de forte interferência do Estado. Além disso, para bancar os gastos com o pesado Estado, os governos tiveram de emitir moeda, imprimir dinheiro para pagar as contas, dessa forma gerando inflação, ou seja, aumento de preços. Coroando todo o processo, a pandemia e a maior seca das últimas décadas completariam o cenário trágico com o qual os argentinos têm de lidar cotidianamente. No entanto, nem todos estão de acordo com a tese dos liberais. Os setores mais à esquerda dizem que nem tudo se deve aos gastos públicos. Tais setores mais à esquerda fazem críticas severas, por exemplo, às intromissões, às interferências dos credores internacionais que emprestaram dinheiro para a Argentina nas últimas décadas, sobretudo os credores vinculados com o FMI, Fundo Monetário Internacional, que, segundo os setores da esquerda, vem se intrometendo demais nas políticas econômicas do país. Tais setores mais à esquerda criticam também os equívocos cometidos pelo último governo militar, que foi de 1976 a 1983, um governo que teria promovido uma desindustrialização do país e um forte endividamento externo. Esses setores mais à esquerda culpam também as políticas econômicas adotadas pelos governos neoliberais das últimas décadas, com tentativas fracassadas de privatizações e com tentativas artificiais e perigosas de paridade com o dólar. Políticas econômicas que forçaram o peso argentino de maneira artificial a valer tanto quanto a moeda norte-americana. Segundo tais setores mais à esquerda, o desastre das políticas econômicas neoliberais se reflete num aumento da concentração de renda e da informalidade no mercado de trabalho. Informalidade que contribui para o déficit fiscal, reduzindo o recolhimento de impostos, uma vez que os trabalhadores informais não são descontados em seus salários e não contribuem para a Seguridade Social, além de receberem menos, promovendo dessa forma um aumento dos problemas econômicos e sociais. Nas eleições do ano passado, a candidata mais radical desses setores da esquerda, Miriam Bregman, que recebeu apenas 3% dos votos, pregou uma saída para a crise que não representasse um ataque aos direitos conquistados historicamente pela classe trabalhadora. Seja como for, Javier Milei venceu as eleições do ano passado e, durante as eleições, assim como ainda hoje, uma das discussões levantadas tem a ver com a viabilidade de suas propostas, sobretudo as propostas de caráter ultraliberal e mais extremas. Já em dezembro do ano passado, 2023, Milei anunciou um mega decreto que, dentre outras coisas, revogou, rejeitou, retirou inúmeras leis já existentes. Leis por meio das quais, segundo o presidente, o Estado se intromete demais na economia, impedindo o seu desenvolvimento. Também está previsto nesse mega decreto a privatização das estatais e a desregulamentação do mercado de trabalho, retirando da classe trabalhadora inúmeros direitos conquistados. Reagindo a tais medidas, os sindicatos, que são associações da classe trabalhadora, que lutam por melhores condições de vida e de trabalho, os sindicatos
no final de janeiro deste ano de 2024, organizaram uma greve geral que contou com o apoio de amplos setores da sociedade. Portanto, ao que tudo indica, Milei terá de enfrentar críticas e protestos de setores organizados da sociedade. Além disso, para que seu decreto seja aprovado, Milei terá de conquistar um amplo apoio dos deputados e dos senadores dentro do Congresso, onde ele possui uma pequena minoria de aliados mais fiéis. Portanto, para conseguir uma base mais sólida, ao que tudo indica, Milei terá de abrir mão de algumas de suas propostas mais extremas ou contrárias aos interesses daquilo que ele chama de casta. Mas, afinal de contas, o que seria a tal casta que Milei diz combater? Fundamentalmente, a casta seria um grupo de privilegiados que, nas últimas décadas, tiraram proveito do inchaço estatal. Sobretudo políticos tradicionais do peronismo de esquerda, incluindo os seguidores do casal Kirchner, que governaram a Argentina entre as duas primeiras décadas deste século, do século XXI. Lembrando que a própria Cristina Kirchner, viúva do ex-presidente Néstor Kirchner, foi vice-presidente na gestão anterior de Alberto Fernandes, cujo ministro da Economia, Sérgio Massa, foi o principal rival, o principal adversário de Milei nas eleições do ano passado. Para encerrar a aula de hoje, nós vamos dedicar alguns minutinhos analisando o fenômeno do peronismo dentro da Argentina. O nome desse fenômeno político se refere ao seu inspirador, Juan Domingo Perón, que governou a Argentina por dois períodos distintos, um deles mais longo, entre 1946 e 1955, e um outro bem mais curto, entre 73 e 74. Importante desde já lembrar que Perón não era um socialista, muito menos um comunista. Assim como Vargas no Brasil e Cárdenas no México, Perón se enquadra dentro daquilo que se convencionou chamar de populismo latino-americano. Numa visão mais crítica, o populismo na América Latina teria promovido políticas assistencialistas que amenizaram um pouco a pobreza, mas não combateram de maneira radical as desigualdades sociais. Além disso, o populismo na América Latina se caracteriza pela presença de um forte paternalismo personalista, com o líder encarnando a figura de um pai provedor e generoso que oferece para o povo uma série de benefícios que são vistos como dádivas, como presentes e não como direitos socialmente conquistados. Assim como Vargas e Cárdenas, Perón teve de costurar alianças à direita e à esquerda para conseguir governar a Argentina. Para tanto, criou medidas que garantiam alguns interesses da burguesia, mas ao mesmo tempo criou outras medidas que reconheciam demandas mais urgentes da classe trabalhadora. Ou seja, Perón teria aí ampliado alguns direitos sociais e trabalhistas, promovendo uma pequena redução das desigualdades sociais. Apesar de controlar os sindicatos e neutralizar a influência de comunistas e anarquistas dentro desses sindicatos, as medidas de Perón não agradavam os setores mais conservadores das elites dentro daquele país. Tais setores acabaram apoiando um golpe militar que aconteceu em 1955 e que obrigou Perón a deixar o país, a se exilar. A partir de então, inicia-se um período de resistência peronista dentro da Argentina, uma vez que o peronismo entrou na ilegalidade e não podia participar das eleições em âmbito nacional.
No entanto, em 1973, após uma abertura democrática, Perón voltou a ser presidente da Argentina, dessa vez contando com sua terceira esposa, Isabelita, como vice na mesma chapa. Lembrando que no ano seguinte, em 1974, Perón acabou falecendo e Isabelita, sua terceira esposa, assumiu a presidência em seu lugar. No entanto, Isabelita acaba sendo derrubada em 1976 por um novo golpe militar, golpe que inaugurou uma forte repressão contra todos os grupos opositores, muitos deles inclusive setores mais radicalizados dentro do peronismo, alguns inclusive defendendo ideias abertamente revolucionárias, como por exemplo o grupo dos Montoneiros, que durante a última ditadura militar argentina chegaram a pegar em armas para combater o governo militar. Em 1983, acaba a última ditadura militar dentro da Argentina e um novo processo de redemocratização instaurado naquele país. Junto com a redemocratização, começam a ocorrer algumas transformações importantes dentro do peronismo. É nesse contexto, entre as décadas de 80 e de 90, que surge dentro do peronismo um grupo que defende a realização de reformas de caráter neoliberal, ou seja, reformas que contrariam aquela tendência estatizante dos grupos mais tradicionais ou mais à esquerda dentro do peronismo. Um dos representantes mais emblemáticos desse grupo neoliberal dentro do peronismo foi a figura de Carlos Menem, que governou a Argentina de 1989 até 1999. Durante os 10 anos de seu governo, Menem adotou algumas medidas de caráter nitidamente neoliberal. Privatizou inúmeras empresas estatais, diminuiu as políticas públicas sociais e tentou adotar uma política cambial de paridade entre o peso e o dólar, fazendo com que, forçando a valorização do peso, fazendo com que o peso equivalesse em valor à moeda norte-americana. Isso acabou representando praticamente uma espécie de dolarização da economia. A dolarização é bastante criticada hoje pelos setores mais à esquerda. Portanto, vejam que o fenômeno do peronismo, sobretudo mais recentemente, é um fenômeno extremamente complexo e que nem todo peronista necessariamente é estatizante ou se identifica com ideias mais à esquerda. Mais recentemente, os setores vinculados mais à esquerda dentro do peronismo passaram a se identificar com um outro fenômeno que recebe o nome de kirchnerismo. Essa palavra se refere aos seguidores do casal Kirchner. Estou me referindo ao ex-presidente Néstor Kirchner, que governou a Argentina entre 2003 e 2007, quando ele acaba falecendo, e estou me referindo também à sua esposa, hoje viúva, Cristina Kirchner, que governou aquele país entre 2007 e 2015. Lembrando, mais uma vez, que Cristina Kirchner continua sendo uma figura muito importante dentro da política argentina, tendo sido, como já disse, vice-presidente na gestão anterior de Alberto Fernandes. Tanto Fernandes quanto Cristina Kirchner, nas eleições do ano passado, apoiaram o candidato Sérgio Massa, que até então era ministro da Economia naquele país. Lembrando que no segundo turno, Milei teve de enfrentar o Sérgio Massa, mas o Milei acaba vencendo as eleições presidenciais, obtendo 55% dos votos, enquanto que Sérgio Massa ficou com 45%. Portanto, vejam que nas eleições do ano passado, o peronismo perdeu na disputa pela presidência, mas continua sendo uma importante força política dentro daquele país, obtendo inclusive uma maioria relativa
de deputados e senadores dentro do Congresso. Portanto, os deputados e senadores peronistas, ao que tudo indica, vão dificultar bastante a vida do atual presidente Milei. Galera, nossa videoaula de hoje foi relativamente extensa, porque é impossível tratar de um tema assim tão complexo em poucos minutos, e eu ainda tentei reduzir o tempo dessa videoaula, deixando de lado a análise de alguns conceitos com os quais vocês talvez não estejam muito familiarizados, como por exemplo o conceito de neoliberalismo ou os conceitos de esquerda e de direita. Tratei do populismo de uma maneira assim muito resumida, não me debrucei o suficiente sobre o fenômeno do peronismo. Portanto, caso vocês tenham alguma dúvida com relação a esses conceitos, eu peço para que vocês façam uma pesquisa pelos canais do YouTube ou pelas plataformas da internet para entender melhor esses conceitos, e depois que entendê-los melhor, voltem para essa videoaula, revejam o conteúdo aqui registrado, porque eu tenho certeza que dessa forma vocês conseguirão entender bem melhor tudo aquilo que eu abordei agora. Se você gostou dessa nossa videoaula, se você aprova o nosso projeto aqui do canal Hiperatualizando, de publicar toda semana uma nova videoaula sobre um tema atual, não deixe de se inscrever no canal, dê um like neste vídeo, compartilhe os nossos trabalhos, porque a sua ajuda será fundamental para que esse projeto possa continuar existindo. Um grande beijo e encontro você na próxima semana.